22. Dá para tirar muita coisa aqui, mas eu não quero que a gente tire tudo hoje, tá? Queria focar só no poder e na autoridade. Versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando-o a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não espera demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Uma pausa aqui, vamos pegar por parte. Isso aconteceu quando Jesus ele vai. Os fariseus, por incrível que pareça, sempre ali presente, e eles tinham raiva de Jesus. Eles tinham raiva de Jesus exatamente pela autoridade de Jesus. E leva até Jesus um homem. Esse homem, ele tinha um demônio, cego e surdo. A gente entende que ele não tinha nenhum problema vocal nas cordas vocais e também não tinha nenhum problema óptico, nos nervos ópticos. O homem mesmo não tinha problema, mas o demônio sim, cego e mudo, não falava. Você vê as várias manifestações dos demônios, né? Houve aquele que se manifestava, tomava a mente do homem, dava ao homem uma força sobrenatural, incomum, a ponto de ele quebrar cadeias, quebrar correntes e deixava o homem fora de si. Por outra vez, ele manifestava num jovem e ora jogava esse jovem na água, ora jogava no fogo, as várias manifestações dos demônios, do diabo. E quando esse homem chegou até Jesus, Jesus curou esse homem. O homem passou a enxergar e a falar, que antes era mudo. Ele passou, que não tinha problema nas cordas vocais, ele passou a falar. E a multidão ficou muito admirada e foi tomada, a admiração, porém, foi tomada por uma dúvida. E aí você vê Jesus lutando, né, contra a dúvida e contra os adversários e contra os demônios, lutando contra a dúvida, contra os adversários, no caso dos fariseus, que se posicionaram como adversários de Jesus. Ele vai falar aqui para a gente, Jesus se colocaram como adversário de Jesus, e essa mensagem traz para a gente refletir o que nós somos, se nós somos aliados ou se nós somos adversários de Jesus. E contra os demônios, a luta de Jesus contra a dúvida, contra os adversários e contra os demônios, contra esse demônio. E a dúvida, mas aí os fariseus disseram: não, ele expulsa por Beelzebul, o maioral dos demônios, que também tinha como nome, também era conhecido como Baal das moscas, ou como Deus do estrume. O maioral dos demônios, ele está sendo usado. E aí, quando Jesus, conhecendo os pensamentos deles, Jesus ele responde o seguinte, olha só, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Só uma pausa aqui rapidinho para a gente poder entender melhor. Se dentro de uma casa existem dois grupos, esses grupos brigam entre si, essa casa será destruída. Se dentro de uma cidade, dentro de um país, os grupos brigam entre si, eles não tem como resistir, eles mesmos se destruirão. Já tem acreditado, né? A união faz a força. Assim, em toda parte. Jesus disse que também, no reino do diabo, no Satanás, se ele briga contra si mesmo, se existe no inferno, olha só, se existe no inferno briga entre Satanás e os grupos brigam entre si,
podem subsistir, ou seja, então é ineficaz. Se eles estão brigando entre si, se os demônios estão brigando entre si, se Satanás está brigando entre si, é ineficaz. Mas não é ineficaz. Não é ineficaz. Tanto que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, acho que é o capítulo 2, o versículo eu não lembro agora. Não, perdão, em 2 Coríntios 2, 11. A gente fez até um estudo a respeito disso. Não ignorando as estratagemas de Satanás. Ou seja, ele é organizado, não é ineficaz. E nem existe briga entre si. O diabo, ele é organizado, o reino do diabo. O inferno, ele não é uma desorganização, ele não é desorganizado, ele é organizado e é eficaz. E o diabo, ele tem poder. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não ignore o poder, a estratagema, as artimanhas, a astúcia do diabo. A gente não pode ignorar, a gente tem que ficar atento, porque ele, se a gente ignorar, diz o apóstolo Paulo, ele alcança vantagem sobre nós, e a gente não pode ficar muito atento, porque além de organizado, eficaz, ele tem poder, e ele é valente, astuto, valente, tem poder e é muito bem organizado, e trabalha com organização. E a diferença, irmãos, que Jesus está lutando contra o diabo tem poder, Jesus tem poder, mas o diabo não tem autoridade, Jesus tem autoridade, e é isso que os fariseus não aceitam. Jesus, ele não apenas tem poder, ele tem a autoridade, é aquele ato de mandar e se fazer obedecer, e aquilo dali é que causa a ira dos adversários dos fariseus, dos religiosos. Vamos continuar aqui. No versículo 27. E se eu expulso demônios por Beelzebub, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, ele mesmo serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Dá uma pausa, vou comentar isso aqui. E Jesus, ele alerta, é chegado o reino de Deus entre vós. Se eu expulso pelo Espírito de Deus, é chegado até vocês o reino dos céus. Porque até a chegada do Messias, até isso daqui que nós estávamos lendo, existe apenas a promessa do Salvador do mundo. Era apenas uma promessa. E eles aguardavam o tempo todo, mas Jesus assim, agora é chegado o reino de Deus até vocês. E eles não conseguiam enxergar, não conseguiam perceber que era chegado o reino de Deus, que era chegado, que Deus estava operando através de Jesus, que o Espírito Santo estava auxiliando Jesus na obra. Eles não conseguiam perceber os milagres. Mas como perceber a forma como acontecia, a maneira como Jesus agia, perceber pelos detalhes que era Deus, que era milagre, que era chegado o reino de Deus, que ali o Espírito de Deus estava operando. Eles não notavam, eles não conseguiam perceber. Será que a gente percebe? A gente percebe quando que é Deus que está operando? A gente percebe que o reino de Deus chegou até nós? A gente tem essa consciência, a gente já percebe, porque infelizmente tem muitos que têm o nome de crente, mas não percebem. Tem muita gente, irmãos, que às vezes acontece algumas coisas e a pessoa está atribuindo a sorte e dizendo foi sorte. Porque teve que acontecer. E a gente percebe quando os milagres acontecem na nossa vida e quando o milagre não acontece. Irmãos, nós somos de Deus e a gente respeita e teme a Deus. Quando o milagre não acontece, é porque nós somos um milagre. Porque algumas coisas a gente espera o milagre acontecer, a gente está passando por uma situação terrível, esperando o milagre acontecer, o milagre não acontece e a gente segue adiante, porque nós somos um milagre. A gente está percebendo que o reino de Deus chegou na nossa vida, atribuindo
a Deus, as pequenas coisas, os pequenos milagres, as coisas que acontecem na nossa vida, estamos atribuindo a Deus, reconhecendo que Deus está agindo na nossa vida diariamente, no nosso cotidiano. Chegou até nós o reino de Deus. E aí ele diz mais. 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os bens se primeiro amarrá-lo, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saquear a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando Jesus diz assim, quem pode entrar numa casa e roubar os bens do valente sem primeiro amarrar o valente, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que o diabo é valente. Quem pode saquear, quem pode roubar e quem pode tomar, quem pode enfrentar o valente, porque o diabo é valente, ele é valente, astuto, insistente. Quem é que pode roubar, tomar, tirar, sem que primeiro amarre o valente? E ele diz assim, ou seja, é preciso que seja mais valente do que ele, é necessário que seja mais valente. Aí ele diz uma coisa que nos leva a meditar. Ele diz assim, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Peraí, deixa a gente estudar isso daqui por último eu estudo isso daqui, mas deixa eu comentar mais uma coisa aqui. Aquele demônio muda as várias formas como o diabo manifesta na pessoa, várias formas, cega. E tem gente, irmãos, que verdadeiramente fica cega, sabe? Tem coisas que ela não consegue enxergar, algumas coisas acontecendo debaixo do nariz dela, ela não consegue enxergar, e mudo. E às vezes o diabo está agindo na vida das pessoas, deixando ela muda. Em algumas ocasiões as pessoas estão ficando mudas. Às vezes é por causa de tapinha nas costas. Ela não fala porque ela não quer ofender. Ela se cala diante da injustiça, às vezes por causa de favores que ela deve favores. E alguns benefícios, algumas pessoas ficam mudas em algumas situações, ela simplesmente emudece. Existem vários exemplos que eu posso te dar, mas um dos exemplos, tem pessoas que parecem que o diabo, em algumas situações, ela é tomada de surpresa e o diabo deixa ela muda. Ela não tem problema nas cordas vocais, nem na língua, mas o diabo deixa ela muda e ela não consegue dizer me perdoa, porque sabe que isso vai livrar ela, vai libertar ela e deixa ela presa num sentimento que impede o crescimento dela, porque naquele momento existe algo prendendo a língua dela que ela não consegue dizer essa palavra, me perdoa. Você sabia que a maioria das pessoas às vezes é tomada por isso? Gente do céu, quando a pessoa é ofendida, quando ela é humilhada, ela dizer me perdoa, mas o diabo age naquele momento, tornando a pessoa muda, porque sabe que aquilo ali vai libertar ela para viver o melhor de Deus. Existem várias formas, às vezes para não perder uma amizade, a pessoa fica muda, e muitas das vezes nós estamos nos calando, beneficiando o inferno diante da injustiça, diante da opressão, diante às vezes da opressão de autoridades. E isso infelizmente acontece desde o começo do mundo. Cause medo nas pessoas e você vai conseguir que elas aceitem tudo o que você quiser. E a gente está vendo aí, né? E muitas das vezes, irmão, o diabo vence, tornando as pessoas muda. É uma maneira do diabo agir. Nós temos o quê? O espírito do diabo ou o espírito de Deus? Porque o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 2, eu acho que eu marquei o versículo 2,16, ele diz assim: mas o espírito que nós recebemos de Deus não é espírito de medo, espírito de covardia, para ficarmos acovardados diante da injustiça, diante da mentira. Tem crente, irmãos, que está vendo a mentira, estão contando mentira ali diante dele, olha, ele fica caladinho. O diabo consegue fazer com que ele fique com medo, às vezes de uma confusão, às vezes favores,
por causa de tapinha nas costas, para não perder a amizade, para não criar confusão, diante da mentira, diante de situações que não deveria se calar. Tem crente que fica calado, não fala absolutamente nada. Mas, voltando ao versículo, mas o espírito que nós recebemos de Deus não é espírito de medo, nem espírito de covardia, mas espírito de poder e de equilíbrio. Qual é o espírito que está dentro de nós? É espírito de poder, que não se acovarda e não fica com medo. Então muitas vezes a gente tem que ter cuidado, porque tem muita gente que o diabo, olha, está agindo na vida dela há anos, e o que ela consegue? Ela consegue apenas calar diante da situação, diante da opressão do marido, diante do abuso sexual, abuso verbal, diante de tantas situações. Ela não consegue falar, ela não consegue denunciar, ela se cala, simplesmente se cala. Agora deixa eu fechar essa mensagem aqui com o que Jesus ele diz, né? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajuda, espalha. Ele deixa muito claro uma coisa, que não existe essa coluna no meio, essa zona de conforto mediana, onde a pessoa se coloca bem ali, e ela é de Deus. Ela é de Deus, ela não está fazendo nada de errado, ela não está pecando, ela não está pegando nada de ninguém, ela não está adulterando, não está fazendo nada de errado. Mas também ela não mexe com o inferno. Esse negócio do diabo, ela nem brigar com o diabo, sabe, se levantar contra o inferno, brigar mesmo, entrar em batalha espiritual. Ela não faz isso. Ela se santifica, ela está muito bem espiritualmente, porém ela não entra em batalha espiritual. Ela não chama para briga o diabo em oração, para brigar, para quebrar as cadeias, para repreender. Não, o diabo deixa ele quietinho no canto dele. Tem muito crente que é assim, E Jesus diz assim: se você não está trabalhando comigo, fica claro isso. Se você não está agindo comigo, não está trabalhando comigo, não está contribuindo com o meu trabalho, você está contra mim. Os fariseus estavam contra ele, os religiosos estavam contra Jesus. E você não precisa se manifestar e dizer: eu estou contra Jesus. Basta não fazer nada. Agora, quem com ele ajuda é porque está do lado dele. Quem trabalha com Jesus é porque está do lado de Jesus. Precisamos trabalhar, precisamos nos levantar contra a ação do diabo, contra o inferno, entrar em batalha espiritual, arrancar a alma da mão do diabo. Só assim que a gente está a favor de Jesus. É assim que a gente luta com Jesus e batalha e trabalha com Jesus. Nós estamos o quê? Na coluna do meio? Não, Jesus disse que não. Quem estiver na coluna do meio está do lado de lá, do lado de Jesus não está. Então a gente precisa acordar, despertar para isso. Deixa eu ler de novo aqui esse versículo. Terminar com um versículo aqui, mas primeiro deixa eu ler isso aqui, ó. Quem não é por mim, isso aqui é a declaração de Jesus, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não trabalha, quem não contribui, quem não faz nada, acaba espalhando. E aí, sobre ainda se calar, qual é o espírito que está agindo em nós? Porque eles estavam na dúvida, qual é o espírito que agia em Jesus? Qual é o espírito que agia em Jesus? Deixa eu ver um versículo aqui. Eu não quero nem entrar nesse mérito hoje não, que eles disseram que era o espírito do diabo, e Jesus declara que esse foi o maior pecado que o ser humano pode cometer. Dizer que quem estava agindo através de Jesus era o diabo. Estavam ofendendo aquele que auxiliava Jesus na obra, que era o Espírito de Deus, o maior pecado que o homem pode. Isso deixa claro que a gente não pode emitir nenhum julgamento precipitado, nenhum julgamento contra homem ou mulher de Deus, mas o que a gente deve fazer, como Davi, a gente entrega para Deus, deixa nas mãos de Deus. Mas quando ele diz isso, qual é o Espírito que está agindo na nossa vida? Porque esse Jesus, ele não tinha só poder, ele tinha autoridade. Ele não tinha só poder. O diabo tinha e tem poder. O diabo tem poder, é eficaz e organizado.
Não é fácil lutar contra o diabo. Jesus estava lutando contra o diabo porque, além de ter poder, ele tinha autoridade. Aí, a gente que é simples ser humano, a gente não tem as mesmas, a gente não consegue ter, o mesmo que o diabo tem, consegue ver o mundo espiritual, nada disso. Mas aí a gente se anima, a gente se alegra, porque se Jesus ele tinha poder, ele diz: eis que eu vos dou o poder. Se ele tinha autoridade, ele diz: e autoridade. Aí nós temos, se Jesus venceu o diabo, som. Se Jesus podia brigar, lutar e vencer o diabo, irmãos, ele disse que nós temos que dar continuidade à obra dele, porque ele nos deu o poder e nos deu autoridade. O diabo tem poder, mas ele não tem autoridade. Nós temos poder e nós temos também autoridade. E ele diz, Deus do céu, e ele diz, Atos capítulo, para fechar, Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo